Oi pessoal, tudo bem com vocês? Essa vai ser nossa aulinha de hoje, né? Se vocês repararem, essa aulinha da mochilinha branca eu já dei aqui no canal recentemente. Mas hoje eu resolvi fazer essa rosinha que é mais alegre. Ela tem algumas diferenças, que é essa bolsinha aqui na frente. Tem essas menininhas, que elas foram aplicadas com a estampa fácil da Fabricarte. Umas cartelas que vende com essas bonequinhas. Na bolsinha da frente, nós vamos utilizar alguns sintéticos para fazer esse relevo. Na parte de trás, nós vamos ter esse bolso embutido. Dentro, nós vamos, em vez de usar apenas um bolso como nessa, bolsinho, vamos ter dois bolsinhos, um de frente para o outro. Gente, eu adoro bolsa com vários compartimentos, adoro, sou apaixonada. Na frente da bolsinha, nós vamos continuar com o bolsinho na parte interna, que é esse bolsinho rosa, feito com papelinho. E na lateral, agora a gente vai poder, eu coloquei uma argola em D, para a pessoa, se quiser, colocar uma alça para carregar a bolsinha. Vamos iniciar falando sobre os moldes. Os moldes, gente, são praticamente os mesmos moldes da bolsinha branca que a gente fez. Então, essa parte aqui, ó, que é o maior, ele vai servir para a parte de trás da bolsa e também para a parte interna, que é a divisória da bolsinha. Aí nós temos esse segundo aqui, que ele vai servir para a parte da frente da bolsa, onde está costurado o plástico transparente. E fica embaixo dessa bolsinha menor ali da frente. Então essa parte aqui se refere a esse segundo molde aí. Os moldes vão estar disponíveis na descrição do vídeo para você baixar. E lá também vão ter as medidas deles, caso você mesma queira fazer o seu próprio desenho. Esse último aqui que não tinha no anterior, que é a bolsinha da frente. Então ela vai se encaixar bem no meio dessa pecinha. Até o desenho já vai estar lá já para você pegar, riscar no seu também e encaixar a bolsinha nesse lugarzinho aí. Esses relevozinhos também que foram feitos com sintético, das montaninhas, das meninas, também vai estar disponível nesse desenho. Então esses são os moldes principais. Além desse, nós temos os moldes do estruturador, que ele é o mesmo do principal, só que ele é menor, 1 centímetro na borda. Então vai ter o molde da parte da frente, onde está o plástico, dessa parte de trás e do meio também, do estruturador, é esse pedacinho aí. Também tem o estruturador, gente, da bolsinha da frente também, né? Eu não coloquei aqui, mas vai estar lá. Outra coisa que eu não coloquei aqui para vocês é o molde onde vai ser colocado o zíper embutido lá da parte de trás. Então esse é o nosso projeto de hoje. Eu espero que você goste. Já aproveita, compartilhe esse vídeo, comente, curta bastante, tá bom? É muito importante para o canal. E vamos iniciar aqui pelo bolso embutido, colocando o zíper. Esse zíper aqui vai ficar centralizado na bolsa e a 6 centímetros do topo. Então, do topo até onde começa esse molde tem 6 centímetros. Esse molde ele pode ser feito em papel. Aqui eu desenhei esse molde no TNT 40. Mas eu quero que vocês façam uma coisa que eu não fiz. Essa parte central do molde, tem esse retângulozinho aí na parte central desse molde, eu quero que vocês, quando trouxerem ele para cá, já tragam ele vazado, ok? Então vai ficar aparecendo o sintético na parte vazada. Aí vocês vão colar esse molde com a cola de contato, vão fazer esse corte. Não aproxime muito do cantinho, aquele cantinho ali, ó, das extremidades, não corte muito no cantinho, deixe assim 1 milímetro um pouco distante. Depois de tudo cortado, é só seguir a orientação da linha e fazer a lavadura do sintético para dentro, como vai ser mostrado aí no vídeo.
Então, o zip já está lá com o cursor. Não esqueça de colocar o cursor fechando para a esquerda, sempre para a esquerda. E aqui eu tenho esse bolso, esse aqui dublado, 18 por 30. Pelo lado direito do bolso, você vai passar a cola de contato nas duas extremidades. E depois de passar essa cola, você vai posicionar no lado direito, olha só, está no lado direito, voltado para o zíper. E você vai colar uma na parte de baixo do zíper e o outro na parte de cima do zíper. Exatamente como está sendo mostrado aí. Então, posiciona bem direitinho, depois puxa tudo para cima. Deixe nessa posição aí levantada e vamos para a máquina. A primeira costura que a gente vai fazer é uma costura embaixo, nessa linha de baixo aqui. Então, finalize, puxa a linha para baixo, arremate, sele o que tiver que selar. Aí, vamos fazer o seguinte agora, vamos pegar, baixar o forro, colocar ele na posição, nessa posição aqui para baixo, e vamos costurar agora na lateral e na parte superior. Você vai lá, dá aqui 2 pontinhos de retrocesso no início e finaliza a costura aqui na lateral. Então, aqui atrás vai ficar dessa forma, ó. Aqui na frente vai ficar assim e atrás vai ficar desse modo. Você vai selar o zíper para ele não desfiar. Vai levantar a beiradinha aqui do sintético e vai costurar na lateral. E aí vai estar pronto o seu bolsinho embutido. Muito fácil de aplicar o bolsinho embutido, né? Fica assim, ó. Vamos agora colocar o estruturador aqui na parte de trás. E logo depois disso a gente vai colocar o forro, que é o cestinho dublado que a gente está utilizando. Agora é a hora de fazer o bolsinho que vai ficar aqui nessa parte de trás. E a gente vai fazer esse bolsinho com a telinha vôlei. Mas antes disso a gente precisa fazer aqui uma tirinha. Essa tirinha aqui é de sintético, mas você pode utilizar de vários outros materiais. Pode ser um gordurão, pode ser o próprio forro dublado, cestinho dublado. Vou medir aqui, ó, 6 centímetros do topo e vou marcar na lateral e vou colocar a telinha vôlei aí. Feita essa aplicação, o que nós precisamos fazer agora, antes de colocar o vivo, é marcar o meio aqui desse lado. Nas duas partes, as duas partes do meio, tanto em cima como embaixo, tem que ser marcadas agora, porque depois de colocar o vivo é muito difícil marcar esse meio. Então, pega aqui o molde, ele já vai estar com o meio aí já. Então, você pega o lápis 2B, em todo esse trabalho eu vou utilizar o lápis 2B, e marque aqui o meio. E agora vamos colocar o vivo. O vivo você vai precisar de um pedacinho do sintético, aquele mesmo que a gente utilizou para fazer a tirinha na telinha. Essa é a medida de 3 por 4. Então, você vai colocar esse pedacinho de sintético aí na beiradinha, na parte de baixo, desse lado. E vamos começar a aplicação do vivo. Esse calcador que eu estou utilizando aqui na máquina, ela permite que a agulha fique nas duas extremidades, para a colocação de um zíper, por exemplo. Então, eu não estou utilizando aqui o calcador de vivo, mas se você não tiver esse calcador, igual ao meu, você pode utilizar um calcador de zíper agora. Ou também o próprio calcador de vivo, que você preferir. Quando for colocar essa tirinha do vivo, a parte maiorzinha ela vai ficar para dentro, a parte mais alta. E é importante que você siga exatamente a linha desse molde. Tem que estar trabalhando aqui agora. Então, não pode ficar nem para dentro. A costura não pode ficar
Tanto a costura como também o vivo não pode ficar nem muito para dentro, nem muito para fora. Ele tem que cobrir justamente essa linha desse molde que a gente está utilizando aqui para fazer a costa do nosso trabalho. Antes de chegar naquela parte do sintético, você corta aqui o vivo para que ele fique coincidindo com o fim lá, ele não pode se sobrepor, tá? Ele tem que ficar paralelo aqui ao início. Aí você vai baixar o sintético e vai estar finalizada a aplicação desse vivo nesse lado da nossa peça. Depois disso é só cortar aqui o excesso sintético que foi baixado. Finalizamos esse lado e agora vamos fazer a parte do meio, que vai separar a frente e as costas. Isso aqui você vai, para fazer esse lado, você vai precisar cortar naquele molde maior, no TNT 150. Observe também que eu já coloquei o estruturador, também nesse TNT. E vou colocar os dois cestinhos dublados, tanto na frente como atrás. E além disso, também eu vou colocar os dois bolsinhos, tanto na frente como atrás. Veja aquele prontinho. Aqui é só o TNT 150 que está por dentro aqui dessa pecinha. E agora vamos fazer a parte da frente do bolsinho. Então aqui eu já tenho já aquela parte da frente, o bolsinho, e a parte da frente já estruturada, já com estruturador. Vou pegar o bolsinho, vou colocar esses sintéticos aqui, ó, que eu peguei, vou colocar aqui com a cola de contato. Quando tiver tudo sequinho, a cola estiver bem sequinha, você vai para a máquina, vai costurar no contorno dos montinhos. Costurados os montinhos, agora é a hora de usar as bonequinhas da estampa fácil da Fabricart. E para aplicar essas bonequinhas, nós vamos precisar de uma manta teflon, um pedacinho, e também de uma mini prensa térmica. E para usar essa prensa, você tem que ter muito cuidado, porque ela é muito quente, pode danificar o seu sintético mesmo com a manta teflon. Então você tem que ter aqui muita paciência. Então você pega, passa uma vez, não vai aplicar nesse momento. Você espera um pouco, você diminui a temperatura no sintético e vem de novo e faz isso, procedimento várias vezes até tudo ficar bem aplicado. Para levantar essa proteção que vem, esse plástico transparente que vem nas bonequinhas, ela precisa estar fria. Então espere um pouco antes de levantar e faça isso várias e várias vezes. A aplicação de calor até tudo sair direitinho para não queimar o seu sintético. Eu mesma queimei muito sintético no início. Então você vai ver que quando estiver saindo fácil, sem levantar a bonequinha, o seu sintético não vai estar queimado e as bonequinhas vão estar aplicadas com segurança. Para levantar esse plástico aí, que protege a estampa, só pode levantar quando tiver frio. Não levante quente que vai vir com tudo, tá bom? Feita a aplicação, depois de marcar o meio, sempre marca o meio antes de colocar esse vivo. O procedimento para colocar o vivo é o mesmo, que já foi explicado anteriormente. Daquele mesmo pedacinho de sintético lá no meio, que já está marcado lá atrás. Aí você vai colocar o vivo do mesmo modo. Não vou repetir isso aqui. Antes de colocar o vivo, é claro que você já tem que ter colocado o forro na parte de trás, né? Então vai ficar assim, esse pedacinho finalizado. Vamos precisar agora de 33 centímetros de zíper e a medida de 6 por 26 no sintético para o fole. Coloca aqui essas pecinhas e vamos costurar desse modo aqui, ó, o direito voltado para dentro, e vamos fechar em cima do zíper, desse modo aqui. Depois de costurado essa parte do fole com o zíper, nós vamos agora clipar. Vamos pegar aquela pecinha que a gente acabou de fazer aqui da bolsinha, parte da frente. Vamos clipar tudo para saber onde é que a gente vai cortar o fole. Então, faça essa clipagem e marque com um lápis 2B
o ponto em que vai haver costura, aí você não vai cortar nesse ponto, isso bem. Você tem que deixar uma margem de costura, então você vai cortar 1 centímetro ou meio centímetro após essa marcação. Então você marca aqui, ponto em que vai haver a costura do zíper com o fole, mas quando cortar, corte, incluindo a margem de costura. Depois disso, volte para a máquina para a gente fechar esse aro. Esse aro vai ficar desse jeitinho aí, ó. Então, costure desse modo. Não vai aparecer a costura na parte da frente. Vai ficar tudo embutido. Vou colocar aqui um pedacinho de TNT 150 para estruturar esse fole. Vou fechar do fole com a costura. Vamos agora juntar os lados. Vamos coincidir aqui, ó, o início do fole de um lado com o início do fole do outro lado. Vamos dar um pique nesse lado onde houve a costura. No outro lado oposto, a gente só vai marcar com lápis. O mesmo também a gente vai fazer na região do zíper. A gente não corta nunca o zíper. Então, tudo marcadinho. Vamos agora pegar e fazer o seguinte. Você vai virar o fole nesse sentido aqui, ó. Sentido onde houve a costura. Você vai conseguir com o fundo, com o meio daquele fundo que você já marcou anteriormente, da bolsinha, da parte da frente da bolsinha. E vai fazer o mesmo também lá em cima, o meio do zíper, do canal do zíper. Você vai coincidir com o meio da bolsinha na parte de cima. E depois disso é só grampear o restante. Eu gosto de usar o grampo, gente, porque às vezes os clipes eles saem no momento que você está costurando. E eu considero que o grampeador ele dá mais estabilidade para que isso aqui não fique, para que esse, tanto o sintético como o zíper nem tanto, ele não estique, ele não se alargue no momento que você estiver fechando esse aro. Então, vai ficar assim. E o que você vai fazer agora? Você vai passar a costura aí. Vou mudar o cocador para o cocador de vidro. E já vou começar a costurar. Depois de costurar, eu venho com viés. E vai ficar finalizada essa pecinha. Esse lado aqui da nossa pecinha. Vamos agora fazer a parte de cima. A parte onde vai ficar essa bolsinha aí. Que é a parte onde tem um plástico. Então, vamos começar essa parte aqui fazendo o seguinte, marcando aqui o meio, tanto em cima como embaixo. Dá um piquezinho aqui e dá um piquezinho também lá embaixo. Aí você vai traçar essa linha para já marcar o meio dessa peça. Vai pegar o molde da bolsinha da frente e vai centralizar a bolsinha nessa marcação do meio e vai desenhar ela aqui com lápis 2B. Já vamos colocar aqui, ó, o plástico, parte reta aí desse ladinho. Vamos colocar o plástico por cima dele o forro e vamos costurar isso aí tudo junto. Não deixe escapar, vai ficar assim. Depois você vai pegar e vai virar com o forro pro lado de cima ainda. Você vai virar essa costura para baixo e vai rebater essa costura aí. Vai ficar assim. E agora vamos pegar, deixa o forro ainda para cima, para não costurar em cima do forro. Você vai pegar aquele meio, tá marcado na bolsinha, vai começar a costura desse meio. Então, você vai costurar desse meio, você pode até abrir o zíper, como eu estou abrindo aí agora. Então, você vai costurar em cima da linha que você marcou, desse meio para a direita. Depois você, até onde está o zíper, não passe desse ponto do zíper, tá? Então, coloque
justamente na linha marcada para que isso aí dê tudo certo. Então, chega lá na pontinha do zíper, você finaliza a costura, remata, pare bem aí. Aí você vai fazer o mesmo para o outro lado, para a esquerda. Então, você vai pegar aqui, ó, o meio da costura, vai começar a costurar do meio para agora para a esquerda. E vai terminar novamente onde está o zíper. Agora aqui na parte de baixo, gente, muito importante. Você não vai colocar a marcação que você fez. Você vai levantar essa bolsinha mais ou menos 1 centímetro e vai costurar acima da linha que você fez mais ou menos 1 centímetro. E vai começar a costurar do meio, agora para a direita, até chegar no zíper novamente. E para finalizar, você pode pegar e fazer a mesma coisa para o outro lado. Então é importante, não costure na marcação, costure um pouco acima, que aí vai dar tudo certo. Então vai ficar assim a bolsinha. Agora você já pode baixar o forro. Vamos baixar o forro. E agora vamos costurar prendendo esse forro aí a essa estrutura. Vai ficar tudo preso. Aqui eu estou apagando as marcações que eu fiz com lápis com a borracha. Apague essas marcações. Agora, gente, é o momento de pegar aquele molde maior. E vamos marcar aqui esse lado para poder fazer o corte conforme esse molde. Então, posicione direitinho. Faça a marcação e corte conforme o molde, esse molde maior. Depois disso, você vai marcar também o meio, na parte de trás aqui, ó. O meio tanto na parte de baixo como na parte de cima. E também vai colocar novamente o vivo. Então, não deixe de fazer a marcação antes de colocar o vivo. Então, aqui eu já tenho a peça pronta. Ela já foi colocada no canal do vivo. Observem aqui atrás, ó, na parte de trás, que ela está com a marcação aqui embaixo, do meio em cima e na parte de baixo também. Então, aqui nós temos as 3 peças, os 3 lados, tanto do meio, da frente e da parte de trás. Como eu falei aqui anteriormente, essa aula aqui é a mesma da bolsinha branca do casamento. As medidas dos aros são os mesmos, são 2 aros, um mais largo, outro mais fino. Então, eu não vou repetir aqui o modo como eu fiz esses aros. Se vocês quiserem dar uma passadinha lá na aula da manetinha branca do casamento. Mas eu vou explicar aqui o modo como eu coloquei a alça, que ela difere um pouco, porque tem uma alça, uma gola em D, que na anterior não havia. Então vamos lá, vamos marcar aqui o meio do aro mais largo. Marcado o meio, eu vou marcar 6 centímetros para o lado direito e 6 centímetros para o lado esquerdo, a partir desse meio. Feita essa marcação de 6 centímetros, eu vou adiantar e vou marcar 5 centímetros e 4 centímetros também, a partir dessa marcação. Então, eu marco 5 e também vou marcar 4 centímetros de um lado e também para o outro lado. Eu vou repetir essas marcações. Então, olhem bem como ficou. Eu vou colocar aqui um desenho para vocês terem exatamente a posição dessas marcações. Então, aqui está. Ó. Essas são as marcações que vocês devem fazer nessa parte mais larga. Nós temos 2 aros, um mais fino e outro mais largo. Então, esse mais largo vai ficar na parte de trás da bolsa. Então, façam essas marcações com lápis 2B. Então, vamos iniciar a colocação da alça. Essa alça ela tem 56 centímetros de comprimento, com 3 de largura, na alça cetinada. E a primeira coisa que eu faço é costurar sobre a alça, bem rente,
ao sintético, faz parte aí desse canal do zíper. Então eu vou costurar até a primeira marcação, vou colocar a gola em D. Nesse momento aqui eu vou mudar a minha agulha para que ela fique na extremidade do calcador, para funcionar como se fosse um calcador de zíper. E vou costurar aqui, ó. Essa posição que eu estou costurando é justamente 1 centímetro. Vai dar mais ou menos 1 centímetro, aquela marcação que a gente fez. Então eu vou costurar aqui, bem rente. E vou levar essa costura até a marcação de 6 centímetros, aquela marcação que fica logo depois do centro do nosso canal do zíper. Então vou até lá e vou voltar lá para onde eu comecei essa costura aí. Aqui eu estou voltando. Vou passar outra costura por cima daquela que eu iniciei e vou arrematar aqui nesse ponto. Pronto, fica assim esse lado e eu vou repetir esse mesmo procedimento para o outro lado. Antes de repetir a costura para o lado de lá, a primeira coisa que se faz é inserir a argola em D. E eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz do lado de lá para o lado de cá. Observem bem que durante todo esse procedimento, o forro está virado para o lado do zíper. Ele está costurado, mas eu não vou fazer esse procedimento em cima do forro. Ele vai ficar, toda essa costura da alça ela vai ficar embutida. Após costurar a alça, gente, nós vamos costurar o forro na posição dele normal. Mas antes de fechar isso aí tudo, a gente tem que colocar o TNT por dentro para poder dar sustentação para esse canal do zíper. E os passos seguintes são colocar o fole. Todos esses passos bem detalhados estão lá na aula da Marinha Branca do casamento. Vocês podem voltar lá para ver se houver alguma dúvida em como fazer tudo isso daí. Então aqui eu já estou clipando ao redor. Esse fole mais largo ele vai ficar junto ao bolso embutido. Então você vai fazer essa clipagem e vai marcar o lado onde vai haver a costura, para poder você ver onde você vai cortar. Um ponto onde vai haver costura, um ponto onde você vai costurar o fole com o canal do zíper é diferente do ponto do corte. Nunca esqueçam disso, tá bom? Então você clipa tudo, vê onde que você marque com o lápis o ponto onde vai haver costura e corte 1 centímetro ou meio centímetro após esse ponto. O fole, sempre corte o fole, principalmente desse lado onde tem essa alça. Porque se você cortar o canal do zíper, o ponto da tua alça ela vai ficar deslocada, vai dar errado. Tá bom? Então sempre corte o fole, nunca corte o canal do zíper. Principalmente onde tem essa alça aí, tudo já foi feito em relação a esse meio, então esse meio não pode mais ser alterado. Aqui nós já temos os dois lados, já com os aros colocados, também colocado em viés boneon. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos colocar esse lado da bolsinha para o lado direito e vamos coincidir direito com direito e vamos clipar ou grampear, porque aqui já está tudo certo já. Vamos clipar aqui o meio, os meios que foram marcados anteriormente. Além de marcar esse meio, também a gente vai marcar as duas laterais. Essas duas laterais a gente tem que bater certinho uma com a outra. E depois você marca o restante. Aí você vai costurar. Não é para colocar o vesponel ainda. Depois de costurar aí, você vai colocar aquela terceira parte que está jogada do lado. Você vai colocar aí. E vai também coincidir os meios. Então eu vou deixar tudo aqui com grampo. Depois de fechar com grampo, eu vou fazer uma costura. E depois colocar o viés. O viés está colocado. Vejam só como ficou.
Muito bonito, né? Eu acho tão lindo isso aqui. É hora de virar a peça. Então, vire com bastante cuidado. Tentem não dobrar o sintético para não ficar marcado. Algumas marcações saem no secador, outras não saem. Então, faça isso com bastante cuidado, com bastante carinho. E após virar tudo, vocês têm que pressionar bem, somente os cantos onde foram colocados, onde tem o vivo, para que esse vivo fique na posição correta. Então, é um trabalho assim que você tem que fazer, que perde um certo tempo. Acho que vai deixar tudo bem mais lindo do que já está. Então, façam isso em todas as posições onde tem o vivo, aquela posição também onde foi colocado o meio, a divisória. Coloque tudo na posição certinha. O trabalho de vocês vai ficar tão lindo quanto esse aqui. Vejam aqui o resultado final dessa obra de arte. Eu sou apaixonada por costurar. Muito. Nunca pensei que pudesse fazer algo assim. Então, aqui está o bolso embutido. Aqui nós temos o bolso de trás, essa parte que é mais larguinha. Esses bolsinhos que ficaram show nessa tela, que é chamada tela vôlei. Lá na frente, eu vou fazer a aplicação também das bonequinhas, na parte da frente, aqui ainda não está. Mas os cuidados são os mesmos, você vai utilizar o Teflon. No plástico é ainda mais criterioso a questão de não danificar o plástico. Então faça bem devagar, conforme as instruções que eu já falei anteriormente. Que vai dar tudo certo. Isso também vale para o filme de recortes, tá bom? Então, veja aqui a bolsinha como ficou show. Ficou muito lindo, né? Eu achei que ficou perfeito. Eu sou meio suspeita para falar, eu sei, mas eu acho lindo. Vocês estão vendo essa bonequinha aqui que eu coloquei no cursor? Eu também vou ensinar essa aulinha. Ela está no cursor e também está na parte de trás aqui da bolsinha. Combina muito bem com as menininhas, né? Então, vocês vão... A próxima aula aqui do canal vai ser sobre essa menininha aí. Então, esperem. Já chega aqui uma aulinha nova com essa bonequinha para vocês fazerem também e colocar no trabalho de vocês. Então, é essa aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar. Isso é muito importante para o canal crescer. Então, um beijão para vocês e até a próxima. Bye, bye. Tchau!